Olá, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Vamos aqui para mais uma aula de geografia. Então, iremos dar continuidade ao capítulo 4, que tem como tema Indígenas do Brasil. Então, vamos conhecer mais um pouco, sobre os indígenas e vamos aprender, sobre eles. Então, gostaria que neste momento vocês pudessem aí estar com seus livros em mãos para acompanhar a aula de hoje. Nós iremos estudar as páginas 101 a 108. Então, a página 101 tem como subtema Povos que andam nus. Vamos conhecer mais sobre os indígenas. Então, vamos lá, acompanhar aí na página 101. Então, a verdade é muito difícil de encontrar, mas, segundo alguns pesquisadores, bem antes da chegada dos europeus, o território brasileiro era ocupado por milhares de indígenas, muito além dos 2 milhões divulgados pela Fundação Nacional do Índio, ou seja, a FUNAI, que viviam espalhados por todo o território, distribuído em 1.400 nações diferentes, que falavam aproximadamente 1.300 línguas. Então, observe o mapa abaixo para se ter noção da dimensão dos diferentes grupos étnicos que habitavam nosso território à época do descobrimento. Então, vocês aí vão analisar, aí no livro de vocês, o mapa, os brasileiros pré-Cabral, para vocês terem aí a noção, da dimensão das diferentes grupos étnicos, ou seja, dos indígenas que viviam espalhados pelo Brasil. Aí aqui você vê vários grupos, nós temos aqui o Tupi-Guarani, o Gê, Aruaque, Caraíba, Cariri, Pano, Tucano, Charrua e outros grupos. Então, você observa aí a dimensão, ou seja, existiam milhares de indígenas aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles maravilharam-se com os nativos, ou seja, com os indígenas, que apresentavam uma diversidade cultural incrível. E eles ficaram impressionados, com a cultura desses nativos. Eram hábitos muito excêntricos aos olhos dos portugueses. Tal a riqueza de crença, costumes, hábitos alimentares, vestimentas, organizações sociais, mitos, arquitetura, entre outros. Então, os portugueses ficaram-se maravilhados com esses nativos. Com as riquezas, com as crenças, os hábitos alimentares deles, as vestimentas, a organização entre eles, social e também a arquitetura. E tudo que eles faziam, utilizavam, era da natureza. E a maioria desses povos vivia de quê? Da caça e também da pesca e agricultura. Principalmente do milho, do feijão, amendoim, a abóbora, a batata doce e principalmente a mandioca. E além disso, domesticavam animais de pequeno porte, no caso, a capivara, o porco do mato e também a anta. Então, eles também domesticavam esses animais. E a maior parte das tribos indígenas apresentavam uma relação baseada em regras sociais, políticas e também religiosas. E muitas criavam aliança em momento de guerras, casamentos, cerimônia de enterro, ou quando possuíam o desejo comum de combater uma terceira
tribo. Então eles faziam aliança entre eles, né? Quando eles queriam combater guerra, né? Outra tribo, quando eles se juntavam também para realizar casamentos, cerimônia de enterro. Então eles faziam essa aliança entre eles. E antes da chegada dos portugueses, o Brasil era habitado por milhões de nativos, né? Como vocês sabem da história do Brasil, então quando os portugueses chegaram aqui, já era habitada por milhões de nativos que viviam em perfeita harmonia com a natureza. E ao longo da história, a maioria desapareceu. Perdeu suas terras e sua cultura. Ou seja, a partir do momento que os portugueses chegaram aqui no Brasil, que tiveram contato com os indígenas, né, de acordo com os acontecimentos, muitos indígenas foram desaparecendo, ou seja, perderam suas terras e também a sua cultura. E são diversas as justificativas dadas pelos portugueses, né? Ou seja, a justificativa que os portugueses dão para esse desaparecimento, para a perseguição contra os povos indígenas, ocasionando um verdadeiro etnocídio daqueles que deveriam ser considerados os verdadeiros donos das terras. Então eles eram, né? Antes eles tinham, né? Esse contato com a natureza, tudo que eles praticavam, né? Vivia em perfeita harmonia com a natureza, mas a partir do momento que os portugueses chegaram aqui, a vida deles mudaram completamente. Aí aqui abaixo nós temos aqui uma imagem onde está representando uma dança, né? A dança tapuia. Aqui eles estão, né, praticando aí, que é o movimento que eles fazem entre eles. Então, nas aldeias viviam animais e homens livres, ou seja, tanto os animais como os homens viviam livres na natureza. Um cenário multicolorido, composto de araras, tucanos, macacos, micos, né, gatos, patos e papagaios, que junto a homens e mulheres pintados e adornados com penas coloridas, né, que eram os enfeites que eles faziam para as suas vestimentas. Então, eles viviam, tanto os homens como os animais, eles viviam livres pela natureza. Nada pertencia exclusivamente a alguém. Não tinha uma pessoa para dizer assim, ele é dono, né, daquilo. Não tinha uma pessoa, né, exclusivamente que era dono. Tudo era de todos. Tudo da natureza ali era de todos eles. A terra era um bem comum, não existia cerca, nem propriedade privada. Todos utilizavam como o objetivo de gerar alimentação para a coletividade. Não existia trabalho regular, com jornada contada por horas, dias da semana, ou seja, não existia trabalho entre os indígenas como tem na nossa sociedade, né? Havia divisão de trabalho por gênero, ou seja, por sexo, né? As mulheres cabiam a preparação da terra, o plantio e a colheita. As mulheres faziam isso, né? Enquanto os homens encarregavam-se da caça, da pesca e também da proteção da aldeia. Então era trabalho para o homem, né? Caçar, pescar e também proteger a aldeia. Quando não estavam trabalhando na lavoura, tanto o homem como a mulher, eles estavam fazendo outra coisa, né? No caso das mulheres, eles estavam cuidando dos curumins, né? Que são as crianças, e também faziam utensílios domésticos, como cesta, potes, né? Jarra, entre outros objetos. E já os homens construíam arcos, lanças, flechas, borduna, contava história para as crianças. Eles criavam mitos e lendas e orientavam os curumins para a vida, ou seja, ensinava as crianças, né, para a vida. Aí aqui abaixo, né, temos aqui as crianças participando, né, de uma preparação pelo ancião da aldeia. Os indígenas não tinham interesse de acumular bens, como a nossa sociedade, né?
eles retiravam apenas o que era preciso, que eles precisavam, né? O necessário para a sua sobrevivência. Ou seja, ele não acumulava bens, riqueza, nada disso. E se tinham em abundância de pesca, caça, né? Quer dizer, eles tinham em abundância a caça, a pesca, frutos, raízes e gêneros plantados. Ninguém precisava trabalhar além do necessário para sobreviver. Então, assim que viviam os indígenas. Eles tiravam apenas o necessário para a sua sobrevivência. Não existia essa acumulação de riqueza e bens, não. Então, aqui abaixo, né, temos aqui o índio pescando, né, com o arco e a flecha feita por eles. Aqui na página 104, temos aqui, ó. Os curumins não iam para a escola. Ou seja, as crianças indígenas, eles não iam para a escola, pois viviam dentro de uma. Como assim? A vida era a sua escola. Aprendiam com os mais velhos tudo que fazia parte da sua vida e do ambiente que os cercava. Então, a vida deles já era a própria escola. Então, os mais velhos, né, eles ensinavam as crianças, preparavam eles para a vida. Que plantas usar para curar doença, né, saciar a sede e a fome, espantar maus espíritos e etc. Então, era ensinado isso para as crianças, pelos mais velhos. Eles também aprendiam a reconhecer os sons, as cores e o cheiro da natureza, a reconhecer os animais, a caçar, a pescar, a nadar, a lutar, a amar a natureza e conviver com seus semelhantes. Então, isso era passado para as crianças. Então, por isso, né, que a vida deles era uma escola. Então, era ensinado tudo isso para eles em relação, né, à natureza. Uma criança indígena aprende vendo o adulto fazer e imitando, né? Então, a criança observava o índio adulto fazendo e ela ia fazer igualmente, sem palmada ou violência física como forma de repreensão ou correção, né? Ou seja, as crianças não era necessário levar uma palmada, né, ou agir com violência, porque elas aprendiam observando o adulto, né, o índio adulto fazer. Dessa forma, cresce partilhando, ajudando, tornando-se solidário com o outro. Viu? Então, as crianças eram ensinadas dessa forma e assim eles iam crescendo e partilhando e ajudando e tornando-se o quê? Um adulto solidário para com o outro. Então, os primeiros habitantes do atual Brasil viveram dessa forma por um longo período. Registros históricos dão conta de que dos quase 7 bilhões de nativos que existiam nos primeiros 512 anos de conquista e ocupação das terras do Brasil pelo civilizado, a população indígena foi desaparecendo e hoje, segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, resta apenas 817 mil nativos resistindo bravamente em aldeias. Em aldeias. Contudo, devemos salientar que nesse conjunto não estão incluídos os indígenas que vivem fora das aldeias. Então, os índios que vivem fora das aldeias, eles não estão incluídos nesse grupo aí, né, do 817 mil. Então, a quantidade de indígenas existente no Brasil, no censo realizado em 2010, é de 896,9 mil pessoas, incluindo as que vivem em aldeias e outros que, mesmo vivendo em cidades, declaram-se indígenas. Tanto os que vivem em aldeia, como também os que já vivem em cidade, que declaram-se como indígenas. Aí temos aqui o choque de culturas, né, que foi o choque entre os portugueses e os indígenas. Então, aí houve esse choque, porque o índio tinha a sua cultura e o português quis impor a sua aos indígenas. Então, o nativo brasileiro não reagiu com violência ao entrar em contato com o colonizador português. Ou seja, no início, né, ninguém agiu com violência, os portugueses tentaram conquistar os indígenas, né,
E tudo ocorreu na Santa Paz, isso no início. Segundo relatos históricos dos próprios lusitanos, o primeiro contato foi amistoso, caracterizado pela curiosidade de ambos os lados. Então, tanto os índios como os portugueses, né, eles ficaram curiosos ao avistar, né, tanto os portugueses avistaram os indígenas, como os indígenas os portugueses. Ou seja, ficaram curiosos, né? Então, os índios, né, vê aquele povo com aquelas roupas, chegando naquelas caravelas, e eles olhando os índios, né, nus. Então, para eles ali, eles eram selvagens. Então, houve essa curiosidade entre eles. Porém, progressivamente, essa relação passou a ser de exploração. Primeiro, eles conquistaram os indígenas, né, de uma forma amistosa, de uma forma amigável, e depois, com o decorrer da história, eles começaram a explorar os indígenas. Foi a partir daí que muitos deles foram desaparecendo. Sobre os nativos de terra recém-descoberta, né? Então, os europeus invadiram a terra do indígena e começaram a explorar as principais riquezas naturais que a vista alcançava. Com muita malícia, enganaram os nativos e fizeram-nos trabalhar em troca de presentes, como pedaços de vidros coloridos, espelhos, pentes, machados e também facões. Então, foi assim que os portugueses conquistaram os indígenas, dando presente para eles em troca de trabalho. Começaram a explorar os indígenas. Então, nesse contato inicial, dezenas de milhares de nativos morreram, né? Porque muitos europeus transmitiram diversas doenças desconhecidas pelos indígenas, né? Como o sarampo, né? A tuberculose, a hanseníase, a varíola e também a coqueluche. Então, ele não tinha conhecimento dessas doenças. Então, com o contato dos portugueses, né, para com os indígenas, eles terminaram trazendo essas doenças e muitos deles morreram, né, devido às doenças. Mas não foram apenas as novas doenças que exterminaram centenas de vidas indígenas em terra de Ibirapitanga. Arma de fogo, né, cachorros, cavalos eficientes, máquinas de guerra, além do álcool, desagregador social e a inserção de hábitos ocidentais entre os povos indígenas foram fortes aliados no extermínio e na destruturação das culturas indígenas brasileiras, né? Então, não foi só as doenças, mas também, né, a questão das armas, né, de cachorro, cavalo, as máquinas. Então, tudo isso aí também contribuiu para a inserção dos hábitos deles, né, dos indígenas. Desse modo, o nativo brasileiro perdeu progressivamente sua cultura, passando a viver como uma caricatura do europeu. Se não se submetesse aos valores cristãos ocidentais, seria escravizado ou exterminado. Então, eles eram obrigados, né, a aceitar os valores impostos pelos portugueses. Aí temos aqui geografia em cena, depois vocês estarão fazendo a leitura. E aqui acima nós estamos vendo aqui, ó, indígenas sendo escravizados. Aqui temos a família e aqui os europeus, e aí mostra eles sendo escravizados. Terra de índio ou terra de branco? Observe aí, crianças, na página 106. Então, observando o número da população nativa atual, temos a compreensão da dominação do homem branco sobre diversas sociedades indígenas. Pois, quando aqui chegaram os portugueses, encontraram diversas nações indígenas espalhadas ao longo do litoral. Ali se aglomeraram, né, povos de origem tupi-guarani, mas para o interior. Aí temos aqui, né, as tribos. Aí tem a pergunta: onde estão atualmente essas nações? O que foi feito das suas terras? Aí abaixo temos aqui o gráfico que está mostrando a distribuição das terras indígenas regularizada por região administrativa. Aí temos aqui, ó, região sul, sudeste, norte, nordeste e centro-oeste. Então, a maior parte dos indígenas, né, vive na região norte. Ou seja, 54% deles vivem nessa região. Então, milhares de indígenas foram submetidos à
aculturação, ou seja, a perda da posse de terra para os homens brancos europeus, ao extermínio até a morte. Outro fugiram do litoral, né, das terras dos seus antepassados, do contato com os europeus, e hoje possui apenas 12%, aproximadamente 107 milhões de hectares, de todo o território brasileiro, que até a chegada dos portugueses pertencia ali. De acordo com dados do censo de 2010, esses indígenas estão distribuídos entre 688 terras demarcadas e algumas áreas urbanas. Contudo, como vimos em áreas de riquezas naturais inexploradas, suas terras são alvo de cobiça, né? De garimpeiro, madeireiros, né? Às vezes há conflito entre eles, entre os indígenas, entre os madeireiros e também os garimpeiros, pela posse de terra. O mais interessante é que, para ter uma porção de terra para viver, aquele que era dono, né, de toda a terra precisa atualmente de concessão do governo para ter reconhecido um pedaço de terra, ou seja, ele precisa da autorização do governo para ter um pedaço de terra no qual ele era dono antes, né? Então, para garantir a posse de terra de seus ancestrais, é preciso o auxílio da FUNAI, que é o órgão que protege, né, o indígena, que demarca a terra como terra de indígena. Só que esse processo ele é vagaroso e, na maioria das vezes, esbarra nos diferentes interesses políticos e também privados, né, nas riquezas naturais e potencialidade da região. Aí vocês também podem ver aí na página 107, né? Além de lutar para manter sua tradição cultural indígena, tem que conviver com a cobiça, né, dos grileiros que querem tomar posse das suas terras. E aqui na página 108, encerrando, como garantir a terra. Então aí temos um texto, onde está mostrando que, em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para que, em um prazo determinado, realize um estudo de identificação da comunidade indígena, né, e também da área. Posteriormente, um grupo especializado composto de sociólogos, advogados, historiadores, etnólogos, cartógrafos e ambientalistas utiliza o estudo feito pelo antropólogo para realizar estudo mais aprofundado. Então, é feito todo esse processo, né, para eles ter essa garantia das suas terras. Então, depois vocês podem estar fazendo aí, né, a leitura de todo o texto para concluir aí a atividade. Então, né, nós conhecemos um pouco sobre os indígenas e nós vamos ficar por aqui, viu? Então, essa foi nossa aula de hoje. Vocês estarão realizando as atividades das páginas 109 e 110, viu? Então, fiquem aí todos com Deus e até a próxima aula.